Numa noite gelada de agosto de 1961, milhares de pessoas cercam o Palácio Piratini, em Porto Alegre, soldados armados, rádios clandestinos, boatos de golpe a qualquer momento. No centro daquele redemoinho, um homem magro de olhar incendiado fala ao microfone. Se for preciso, vai enfrentar o exército para defender a Constituição. O nome dele é Leonel de Moura Brizola. Pouca gente, naquele momento, imagina que, antes de desafiar generais e presidentes, ele já havia travado uma guerra ainda mais brutal, contra a fome, o preconceito e o tempo, que parecia querer esmagá-lo desde o berço. Para entender como aquele garoto do interior se transformou no político que parou tanques com palavras, é preciso voltar ao começo. E o começo é um tiro, no escuro, no meio do campo gaúcho. Cruzinha, interior de Rio Grande do Sul, anos 1920. A madrugada é rasgada por vozes ásperas, um cavalo inquieto, passos pesados na varanda. Leonel tem apenas 2 anos, não entende nada, mas sente a tensão. Lá fora, o pai, José de Oliveira Brizola, discute com homens armados. A disputa por terra, comum naquela fronteira bruta, ganha um desfecho covarde. Tiros a queima-roupa, o corpo caído na lama fria, os índios mortos, sangue se misturando à terra pela qual ele lutava. Quando a mãe, Oniva de Moura, se ajoelha sobre o marido morto, não há polícia, não há justiça, não há Estado. Há apenas silêncio. E um menino que cresce sem pai, carregando desde cedo a certeza de que o mundo não é um lugar justo. A pequena propriedade da família, já frágil, se desfaz aos pedaços. Sem o patriarca, sobram dívidas, desconfiança, a marca de gente problemática que os coronéis da região colam nos Brizola. Oniva, analfabeta, viúva aos 20 e poucos anos, encara o impossível. Criar sozinha os filhos num ambiente em que mulher pobre não manda em nada. Leonel aprende a caminhar tropeçando em sacos de milho, cheirando fumo secando no galpão, ouvindo as conversas sussurradas sobre a morte do pai. Foi emboscada, foi encomenda, ninguém vai pagar por isso. A injustiça entra na alma dele não como uma palavra bonita, mas como uma ferida aberta. A infância é curta. Ainda criança, Leonel tem de trabalhar, puxa água do poço, ajuda na lavoura, corre atrás de gado, faz recados para vizinhos em troca de moedas. Cada inverno parece uma sentença. Se a colheita falhar, a fome aperta. Se o gado morrer, as dívidas aumentam. Ele vê a mãe envelhecer depressa, o rosto vincado muito antes do tempo. Em noites de chuva, quando o vento parece arrancar o telhado, Oniva aperta os filhos no colchão de palha e faz um pedido simples. Estuda, meu filho. Estuda para não depender de coronel nenhum. Naquele mundo em que mandava quem tinha terra e arma, a ideia de estudar era quase um ato de rebeldia. O tempo, porém, joga contra... Não há escolas decentes por perto. Só aulas improvisadas, professores que aparecem e somem, livros escassos. Cada dia gasto na roça é um dia a menos para aprender a ler. Leonel sente a pressão como se tivesse um relógio dentro do peito, fazendo tic-tac a cada amanhecer. Ou ele encontra uma saída, ou será engolido pelo mesmo sistema que matou o pai. É nesse clima de urgência que vem o primeiro grande corte na sua vida. Aos poucos, fica claro que, se quiser estudar de verdade, terá que deixar o campo, deixar a mãe, deixar tudo. A decisão de ir para a cidade não é heróica, é dolorida. O trem que leva o adolescente rumo a Carazinho, depois a Porto Alegre, parece mais um cortejo de despedida do que promessa de futuro. Ele viaja com uma mala pobre e uma certeza frágil. Se der errado, não há para onde voltar. Na capital, o choque é brutal. Prédios altos, bondes, gente apressada, barulho constante. Ninguém sabe quem é Leonel. Ninguém se importa com a morte do pai ou com a promessa feita à mãe. A cidade é indiferente. E isso assusta, mas também liberta. Se ninguém o conhece, ele pode ser qualquer coisa. Ou ninguém. Para sobreviver, ele aceita o que aparece. Vira ajudante de oficina, carregador, faz pequenos bicos como mensageiro. Dorme em quartos apertados, divididos com outros rapazes vindos do interior. Todos com o mesmo sonho vago de melhorar de vida. À noite, exausto, abre cadernos emprestados, rabisca letras, repete contas. O sono o derruba em cima das páginas, mas o tic-tac invisível continua. Ele sabe que não pode perder tempo. Se não conseguir diploma, vai virar apenas mais um trabalhador sem voz, perdido na multidão. É nesse ambiente de pressa e necessidade que surge a chance decisiva. O exame de admissão para uma escola técnica em Porto Alegre. Ali, ele poderia se formar técnico, ter profissão, escapar do destino dos peões de estância. Só há um problema.
O exame é em poucas semanas, e ele trabalha mais de 10 horas por dia. Os colegas riem quando o veem estudando gramática no intervalo do almoço, tabelas de matemática apoiadas em caixas de madeira. Tu acha que vão deixar um piá da campanha passar na frente dos filhotes de doutor? Provocam, mas Leonel não tem opção. Se perder aquele exame, terá que esperar mais um ano. E um ano, para quem vive na corda bamba, pode ser a diferença entre subir e cair de vez. As últimas noites antes da prova são um pequeno martírio. Ele chega do serviço com as mãos enrijecidas, os olhos ardendo e ainda assim se força a decorar fórmulas, conjugar verbos, repetir, em voz baixa, as respostas que imagina que virão. No dia do exame, entra na sala suando frio, cercado de rapazes bem vestidos, alguns acompanhados pelos pais. Ele sozinho tenta domar o medo. Quando a prova chega às suas mãos, o mundo parece encolher aquelas folhas de papel. O relógio da sala se torna inimigo. Cada minuto é um pedaço de futuro que pode escapar. Horas depois, ele entrega a prova sem saber se foi brilhante ou medíocre. Sabe apenas que deu tudo o que tinha. O resultado vem como um choque. Ele passou, não em primeiro lugar, não com honras, mas o suficiente para entrar. Para um filho de viúva, criado na lida, aquilo é mais que uma vitória acadêmica. É um rompimento de fronteira social. Na escola técnica, Leonel escolhe um curso ligado à construção, à medição de terras, ao mundo físico que ele conhece desde menino. Aprende números, aprende desenho, aprende que, no papel, linhas podem mandar mais do que cercas de arame farpado. Mais do que o conteúdo, porém, ele descobre ali algo que vai marcar toda a sua vida: a força das ideias. Nas conversas de corredor, nos debates improvisados, ele encontra colegas inquietos, professores com leitura de mundo, gente que fala de política, de injustiça, de revoluções. Alguém menciona a Revolução de 1930, Getúlio Vargas, o gaúcho que saiu do mesmo estado deles e foi tomar o poder no Rio de Janeiro. Outro fala do Estado Novo, da censura, dos sindicatos amordaçados. Entre exercícios e provas, vão surgindo palavras novas no vocabulário de Leonel: trabalhismo, direitos sociais, Estado forte, oligarquia. Ele percebe que a tragédia da própria família, o pai morto impune, a mãe largada à própria sorte, não é um acidente isolado, mas parte de um sistema. O Brasil da época vive uma tensão surda. De um lado, o discurso do progresso, da industrialização, das grandes cidades crescendo. De outro, a realidade de milhões de trabalhadores sem direito a quase nada. Leonel caminha pela capital e vê operários saindo das fábricas, domésticas exaustas nos bondes, engraxates disputando fregueses na calçada. Ele se reconhece nesses rostos, mais do que nos rapazes de paletó que frequenta na escola. Começa a ler jornais com outros olhos, a prestar atenção nos discursos de Getúlio, no surgimento de ideias que falam em salário mínimo, férias, carteira assinada. A palavra justiça social deixa de ser abstrata, torna-se um objetivo. Quando o Estado Novo cai, em 1945, e o Brasil reabre o jogo político, Leonel tem pouco mais de 20 anos, a atmosfera muda. Surgem partidos, comícios, debates em praças. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, nasce como herdeiro do getulismo, falando diretamente ao coração de operários, funcionários públicos, gente como ele. Inicialmente, Leonel pensa em seguir apenas a carreira técnica, talvez virar engenheiro, garantir um salário estável. Política, para ele, ainda soa como coisa de doutor, de quem fala difícil em tribunas cheias de eco. Mas o acaso e a urgência dos tempos vão puxá-lo para outro caminho. Numa noite qualquer, um colega de trabalho o leva a uma reunião de militantes trabalhistas. O salão é modesto, iluminado por lâmpadas amarelas. O ar denso de fumaça de cigarro. No improviso de uma mesa simples, um orador fala de Getúlio, de direitos, de um Brasil que precisa escolher entre continuar nas mãos dos velhos coronéis ou se reinventar com base no povo. As palavras batem em Leonel como marteladas. Quando o orador pergunta quem está disposto a se organizar, a montar diretórios, a ir ao interior explicar à população o que é um partido, o silêncio pesa. Política é perigosa, ainda dá cadeia, ainda assusta. É nesse vácuo que ele levanta a mão. O compromisso, no começo, parece modesto: ajudar na formação do PTB no interior, conversar com sindicatos, distribuir panfletos, organizar pequenas reuniões. Mas na prática, é mergulho em terreno hostil. Em muitas cidades, a palavra trabalhista é recebida com desconfiança por padres, chefes políticos, delegados de polícia.
Coronéis locais não gostam da ideia de ver peões discutindo direitos. Leonel, com seu jeito direto e sotaque marcado de campanha, vira uma figura incômoda. É o rapaz que entra em armazéns, conversa com lavradores, desafia a lógica do manda quem pode, obedece quem precisa. A cada comício improvisado na carroceria de um caminhão, ele aprende a usar a voz como arma. Enquanto isso, em outra ponta do país, um jovem jornalista chamado Carlos Lacerda ganha espaço com artigos ferozes contra Getúlio e contra o próprio trabalhismo. Eles ainda não se conhecem, não se enfrentaram cara a cara, mas caminham em direções opostas desde já. De um lado, o filho da viúva assassinada, que vê no Estado forte uma proteção para os fracos. Do outro, o tribuno brilhante que enxerga no getulismo uma ameaça à democracia liberal. A rivalidade que um dia vai incendiar o país já lança suas sombras, mesmo que de forma distante, nas primeiras escolhas de Leonel. O PTB percebe cedo que aquele rapaz do interior tem algo diferente. Ele fala como o povo, mas pensa estrategicamente. Conhece o cheiro do campo e o ruído da cidade. Nas reuniões internas, defende que o partido não pode se limitar a ser correia de transmissão de Getúlio. Precisa criar lideranças locais, disputar prefeituras, assembleias, ocupar o Estado por dentro. É uma visão ambiciosa para alguém tão jovem. Alguns veteranos olham com desconfiança, outros com esperança. Quando se aproximam as eleições de 1947, surge a proposta: lançar Leonel como candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul. A ideia, à primeira vista, parece absurda. Um filho de pequena agricultora, sem sobrenome de peso, sem dinheiro para a campanha, enfrentando políticos tradicionais com redes de favores, rádios, jornais. Mas o próprio Leonel entende a lógica do risco. Se a gente não entra agora, quando entrar? Insiste. O PTB acaba aceitando, mais por falta de alternativas do que por plena convicção. E é justamente aí que a realidade mostra os dentes. Para ser candidato, não basta discurso. É preciso enfrentar a máquina burocrática. Dominada pelos adversários, a inscrição da candidatura vira uma corrida contra o relógio. Documentos que desaparecem, certidões que não ficam prontas, exigências de última hora. Cada cartório parece ter um funcionário pronto para enrolar, atrasar, perder papéis de trabalhistas. Faltam poucos dias para o prazo final de registro, e um detalhe técnico ameaça impugnar o nome de Leonel. É preciso conseguir uma certidão específica, em Porto Alegre, até o fim da tarde de sexta-feira. Se não chegarem a tempo, acabou. Adeus candidatura, talvez adeus carreira política. Ele e um companheiro pegam um ônibus lotado de madrugada. Encaram estradas ruins, poeira, a incerteza constante. A cena é quase cinematográfica. O ônibus atrasado, o relógio avançando, o nervosismo crescendo a cada parada. Quando finalmente chegam à capital, já é início de tarde. Eles correm pelas ruas, entram no prédio público suando, são obrigados a enfrentar filas, explicações, olhares de má vontade. Um funcionário, claramente simpático aos adversários, pede mais um papel, mais uma assinatura. O tempo escoa. Minutos antes do fechamento, conseguem o carimbo salvador. A certidão chega ao Tribunal Regional Eleitoral no limite, naquela tarde abafada, sem faixa, sem palanque, sem discurso, Leonel trava sua primeira grande batalha política. Contra o tempo, contra a máquina, contra a invisibilidade. E vence. A campanha em si é dura, quase cruel. Sem dinheiro, ele não tem carros de som, não tem anúncios nos grandes jornais, não tem apoio dos padres nos sermões. Tem sapatos gastos, um punhado de panfletos, a própria voz. Viaja em caminhões de carga, dorme em pensões baratas, come o que aparece. Em cada vilarejo, enfrenta um adversário bem vestido, cercado de cabos eleitorais, distribuindo favores e promessas. Um deles, um udenista eloquente, se torna o rival mais visível. Fala bem, promete moralizar a política, acusa os trabalhistas de demagogia. É o tipo de homem que a elite adora e que personifica tudo aquilo que Leonel aprendeu a detestar. Os embates são intensos. Em praças de chão batido, sob o sol do meio-dia ou o frio cortante da noite gaúcha, eles se enfrentam com palavras. O udenista fala em perigo vermelho, em aventuras getulistas, em ordem. Leonel responde com histórias concretas. O pai assassinado, o trabalhador sem carteira assinada, a criança que não vai à escola porque não há escola. A multidão, geralmente tímida, começa a reagir. Mulheres que nunca haviam ido a comícios se aproximam, curiosas por ouvir aquele rapaz que fala da vida delas.
O clima de disputa pessoal acende ainda mais a urgência. Se perder, não será apenas uma derrota política, mas uma confirmação de que aquele mundo é imutável. O dia da eleição chega com sabor de julgamento final. As urnas de madeira se espalham pelos municípios, os eleitores, muitos votando pela primeira vez, enfrentam filas, intimidações, desinformação. Leonel passa o dia percorrendo sessões, observando, fiscalizando, tentando controlar a ansiedade. Quando a votação termina, entra em cena outro tipo de tortura. A apuração lenta, manual, voto a voto. Num primeiro momento, as notícias não são boas. Nas zonas de influência dos coronéis, o rival dispara na frente. Em rádios locais, comentaristas já falam em derrota trabalhista. O fantasma do fracasso ronda o quarto de pensão, onde Leonel aguarda telegramas com os resultados. A madrugada avança e surgem os números das áreas rurais mais distantes, onde ele tinha ido pessoalmente, de caminhão em caminhão, conversando com lavradores à luz de lamparinas. E é aí que acontece o primeiro grande giro dramático da sua trajetória política. Urna após urna, o nome Leonel de Moura Brizola aparece, repetido, insistente, às vezes com votação quase unânime em pequenas comunidades esquecidas. O rival udenista, tão confiante, começa a ver sua vantagem derreter. Por volta do amanhecer, o balanço é claro. O filho da viúva do interior, o técnico que estudou às pressas para não perder o bonde da vida, o militante que correu contra o relógio para registrar seu nome, está eleito deputado estadual. Quando o sol finalmente rompe o céu pálido daquele novo dia, Leonel sabe que nada será simples dali em diante. O mandato que o espera em Porto Alegre não é um prêmio, é um chamado para uma guerra maior. Nas sombras do plenário, aguardam velhos caciques, interesses poderosos, gente disposta a tudo para manter as coisas como estão. E, longe dali, no Rio de Janeiro, um certo Carlos Lacerda afia a língua e a caneta, pronto para transformar o embate político brasileiro em batalha total. O tempo, sempre ele, continua correndo. Em poucos anos, o jovem deputado gaúcho terá que decidir se está disposto a ir até o limite, ou além dele, para enfrentar não só um rival, mas todo um sistema. Ele entra pela primeira vez no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com um terno que não cai bem, um crachá ainda, cheirando a tinta fresca e a ilusão de que vencer a eleição era a parte difícil. Em poucos minutos, percebe o choque. Ali dentro, as vozes mais macias carregam as facas mais afiadas. Os mesmos coronéis que mandavam no campo agora mandam no microfone, nas comissões, no orçamento. E sentado a poucos metros dele, está o tipo de adversário que vai persegui-lo por toda a vida. Um deputado elegante, udenista, sorriso. De canto de boca, que o observa como quem mede um animal antes do abate. A mensagem silenciosa é clara. Parabéns, guri. Agora vamos ver quanto tempo tu aguenta. No começo, Leonel fala pouco. Observa. Aprende a mecânica invisível que move o parlamento. As conversas nos corredores valem mais que os discursos públicos. Um convite para... Um café pode esconder uma armadilha. Um atraso proposital numa votação pode enterrar um projeto. Ele vê projetos que favoreceriam pequenos agricultores mofarem em gavetas, enquanto pedidos de isenção para grandes empresas atravessam a pauta como tiro de fuzil. Sente a mesma raiva surda que o acompanhou na infância. Mas agora ela tem alvo. Um sistema inteiro, montado para funcionar sem o povo, e apesar do povo, a urgência volta a bater no peito. O mandato tem prazo de validade. 4 anos. 4 anos para provar que um filho de colono não veio ali só para esquentar cadeira. Seus aliados trabalhistas o pressionam. É preciso mostrar serviço rápido, aparecer na tribuna, apresentar projetos. Do outro lado, os conservadores sorriem com desprezo. Sabem que a máquina de obstrução, manobras regimentais e jornais hostis é poderosa. É como se um cronômetro invisível fosse acionado no dia da posse. Ou ele aprende a jogar aquele jogo depressa, ou será engolido e esquecido. Ele começa devagar, atacando onde dói menos na elite, mas onde pode mudar a vida de milhares. Educação, estradas, proteção a pequenos produtores. Pede mais escolas no interior, denuncia crianças andando quilômetros na chuva para estudar. Propõe estradas que tirariam agricultores do isolamento. O udenista elegante, o mesmo que o desafiou nas urnas, tenta ridicularizá-lo em plenário, imitando seu sotaque forte, chamando-o de demagogo da roça. A cada provocação,
Leonel afia a réplica. Descobre que sua voz, que ecoava em carrocerias de caminhão, também pode fazer tremer paredes de mármore. É nesse ambiente de embate que surge um novo elemento dramático. O coração dele é fisgado por alguém que não é apenas uma mulher, mas um eixo político inteiro. Numa viagem a São Borja, berço de Getúlio Vargas, ele conhece Neuza Goulart. Bonita, culta, firme, irmã de um certo João Goulart, o Jango. Herdeiro político direto do getulismo. O romance, que poderia ser apenas mais uma história de amor, rapidamente ganha contornos estratégicos. Casar com Neuza não é só se unir a uma família, é se aproximar do próprio centro gravitacional do trabalhismo brasileiro. O casamento em 1949 é modesto em luxo, mas grandioso em significado. Na festa, misturam-se parentes pobres do interior, militantes do PTB, figuras importantes do cenário nacional. Em algum canto, Getúlio observa aquele jovem de olhos duros, que fala alto e tem opinião para tudo. Jango, ainda em ascensão, sorri com cumplicidade. Para muita gente, Leonel passa a ser o cunhado de João Goulart. Ele aceita o rótulo, mas guarda uma decisão silenciosa. Não será apenas apêndice de ninguém. Quer construir seu próprio nome, nem que para isso tenha de entrar em choque com os mesmos poderosos que agora o tratam com tapinhas nas costas. Como deputado estadual, ele começa a se destacar tanto pela combatividade quanto pela capacidade de articular. Ernesto Dornelles, governador trabalhista, enxerga nele uma peça valiosa e o convida para assumir a Secretaria de Obras Públicas. A pasta é estratégica: estradas, pontes, escolas, energia. É ali que o Estado se materializa na vida concreta das pessoas. Ao aceitar o cargo, Leonel passa a lidar com algo mais pesado que discursos: números, prazos, contratos, pressões de empreiteiras e de políticos que querem um jeitinho para beneficiar aliados. É outro tipo de guerra, travada com planilhas e licitações. Mais uma vez, o relógio aperta. 4 anos de governo, um orçamento limitado, um mapa gigantesco de carências. Ele mira em 2 alvos principais: integração do interior ao restante do estado e ampliação da rede escolar. Quer que o guri da campanha, como ele foi, não precise fugir para a capital para ter um futuro. Nos bastidores, o udenista elegante, agora líder de um grupo de oposição mais articulado, tenta sabotar cada obra, espalhando boatos de superfaturamento, insinuando corrupção trabalhista. Jornais simpáticos à direita publicam charges ridicularizando o secretário populista. O conflito deixa de ser local. É parte da guerra maior entre nacionalistas e conservadores que esquenta o Brasil do pós-guerra. Enquanto Leonel acelera obras para tentar entregar o máximo antes do fim do governo, o país ferve. No Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, agora deputado e cronista poderoso, transforma o microfone em arma de destruição lenta contra Getúlio. Mar de lama, corrupção, ditador disfarçado de democrata. São expressões que se repetem em discursos inflamados. Brizola do Sul acompanha tudo com crescente indignação. Para ele, não é apenas o ataque a um presidente. É uma ofensiva contra a ideia de um Estado que proteja os fracos. Sente que, de novo, estão apontando armas para alguém da sua família política, como um eco distante do crime que matou seu pai. Em 1954, a tensão explode. O atentado da Rua Toneleiro, que fere Carlos Lacerda e mata o Major Vaz, cai como bomba no cenário político. A oposição acusa diretamente o governo, exige a cabeça de Getúlio, clama por renúncia. Em Porto Alegre, o jovem secretário de Obras vira, da noite para o dia, um dos mais veementes defensores de Getúlio no Sul. Em discursos inflamados, denuncia a campanha orquestrada da UDN e da imprensa conservadora. Acusa Lacerda de querer incendiar o país para chegar ao poder. O clima é de contagem regressiva. Cada edição de jornal pode ser a última antes do golpe. Cada pronunciamento pode acender um pavio irreversível. Na madrugada de 24 de agosto, o telefone toca mais cedo do que o habitual. Do outro lado da linha, a notícia chega como soco no estômago. Getúlio Vargas se matou no Palácio do Catete. O homem que, para milhões, encarnava o Estado protetor, preferiu o próprio peito como trincheira final. Brizola sente um vazio físico, uma mistura de luto e fúria. Nos dias seguintes, as ruas do Brasil se enchem de gente revoltada, chorando, gritando, queimando jornais lacerdistas. A Carta-Testamento de Getúlio circula como documento sagrado. Diante de microfones e multidões,
Leonel faz um juramento que não esquece mais. Não vai permitir que aqueles que empurraram Getúlio à morte tomem o país sem resistência. O luto se transforma em combustível. Em 1954, no auge da comoção popular, ele se elege deputado federal. Agora, o campo de batalha se desloca de Porto Alegre para Brasília, recém-inaugurada capital, e para o Rio de Janeiro, onde ainda pulsa boa parte da política nacional. Em plenário, enfrenta diretamente o denistas, repete nomes, aponta dedos. A figura do rival se amplia. Não é mais apenas o deputado elegante do Rio Grande do Sul, mas toda uma frente conservadora, com Lacerda como astro principal. Os embates são ferozes, transmitidos por rádio, repercutidos em manchetes. O gaúcho de fala cortante se torna conhecido além das fronteiras do estado. Mas ele quer mais do que discursos. Quer poder executivo, caneta na mão, orçamento sob responsabilidade direta. A oportunidade aparece nas eleições de 1955 para a Prefeitura de Porto Alegre. Os adversários subestimam o desafio. A capital é vista como reduto moderado, civilizado, pouco sensível a discursos inflamados. O candidato conservador, bem relacionado com empresários e com a imprensa local, entra na disputa como franco favorito. É a personificação perfeita do rival. Elegante, apoiado pelos mesmos setores que atacavam Getúlio, defensor de uma cidade ordeira. E sem aventuras populistas, a campanha vira confronto direto. Enquanto o adversário promete gestão técnica e fala em pôr ordem nas contas, Leonel percorre bairros de chão esburacado, vilas, sem saneamento, escolas lotadas. Numa noite chuvosa, ao ver crianças estudando espremidas numa sala improvisada, com água pingando do teto, ele transforma a visão em bandeira. Se vencer, vai encher a cidade de escolas, como quem espalha luz em lugar escuro. Os jornais zombam, falam em fábricas de analfabetos diplomados. O tempo corre. Faltam poucas semanas, e as pesquisas mostram vantagem folgada do concorrente. É aí que ele decide apostar tudo naquilo que sempre foi sua arma principal: o contato direto. De manhã à noite, por dias seguidos, atravessa a cidade em carros emprestados, caminhões, às vezes a pé. Não recusa nenhum convite. Sindicato pequeno, associação de bairro, reunião em salão paroquial. O rival, seguro do apoio da elite, concentra esforços em grandes comícios no centro, bem cobertos pela imprensa. Leonel, quase invisível nos jornais, vai conquistando voto a voto no subúrbio, nos morros, nas vilas. Cada dia perdido é uma oportunidade irreversível. Cada noite mal dormida é uma pequena aposta contra o próprio corpo. O relógio eleitoral não perdoa. Na reta final, a virada começa a se desenhar. Boatos correm de boca em boca. O Brizola prometeu escola aqui. Foi o único que veio olhar nossa rua. Falou com a gente, não só com os ricos. O adversário percebe tarde demais que subestimou a força da periferia. No dia da eleição, a tensão é quase insuportável. À medida que as urnas de bairros centrais são apuradas, o conservador abre vantagem. Alguns dos seus correligionários já comemoram. Mas quando começam a chegar os resultados das zonas mais pobres, a curva se inverte. A cada urna aberta, o nome Leonel de Moura Brizola aparece com força desconcertante. Até que, perto da meia-noite, a confirmação vem. O filho da campanha, cunhado de Jango, herdeiro combativo do getulismo, é o novo prefeito de Porto Alegre. Assumir a prefeitura é como entrar numa casa bonita e descobrir que o alicerce está podre. Dívidas, serviços precários, empresas estrangeiras controlando setores essenciais, como energia e transporte. O prefeito rival derrotado deixa, além da mágoa, um rastro de contratos suspeitos com grupos privados. Leonel percebe que, se governar apenas administrando a rotina, vai acabar engolido pela mesma engrenagem que sempre combateu. Decide, então, algo simples e explosivo. Vai usar a prefeitura como laboratório de um novo tipo de poder popular. Começa pelas escolas. Em poucos anos, multiplica o número de salas de aula, ergue prédios simples, mas funcionais, em bairros antes esquecidos. São as primeiras experiências do que depois ficaria famoso como brizoletas. Ao mesmo tempo, enfrenta empresas concessionárias de serviços públicos que cobram caro e entregam pouco. Os contratos, firmados sob governos simpáticos à direita, prevêem multas pesadas em caso de rompimento. Qualquer decisão mais dura precisa ser tomada com precisão cirúrgica, no limite da lei, antes que advogados das empresas consigam liminares na justiça. Cada decreto é uma corrida contra o relógio jurídico.
A oposição não fica parada. O adversário derrotado para a prefeitura conspira nos bastidores, alimentando colunas de jornal com denúncias, tentando construir a narrativa de que o prefeito é irresponsável, perigoso, inimigo dos investidores. A palavra radical gruda em Leonel como um rótulo. Ele, em vez de recuar, radicaliza no que considera essencial. Mais obras em bairros pobres. Mais presença do Estado onde antes só havia abandono. À noite, exausto, volta para casa e encontra em Neuza um raro espaço de silêncio e afeto. Mas até ali não está a salvo. Cada telefonema pode trazer notícia de nova crise, novo ataque, nova tentativa de boicote. Quando o mandato de prefeito se aproxima do fim, outra decisão se impõe com a mesma urgência de sempre. Parar ali ou dar o salto maior. Disputar o governo do Estado? Os aliados estão divididos. Alguns acham que é cedo, que ele deveria consolidar-se mais na capital. Outros veem a onda de apoio popular e temem que, se ela não for surfada naquele exato momento, se quebre em frustração. Do outro lado, os conservadores se organizam em torno de um nome potente: Ildo Meneghetti, o velho chefe ligado aos interesses rurais e urbanos mais tradicionais, é o rival perfeito para um duelo de projetos de Estado. A campanha para o governo do Rio Grande do Sul, em 1958, vira batalha total. De um lado, Brizola e o PTB, falando em reforma agrária, nacionalismo econômico, escola para todos. Do outro, Meneghetti, apoiado por udenistas, PCDistas e pelos mesmos jornais que haviam atacado Getúlio. A imprensa o apresenta como o candidato da responsabilidade, o homem da ordem. Em debates e comícios, os dois se enfrentam quase como generais em campo de guerra. Cada frase é munição, cada deslize pode ser fatal. E como sempre, o tempo corre. Poucos meses para cruzar um estado gigantesco, convencer indecisos, resistir a golpes baixos. Nos últimos dias antes da eleição, pesquisas e boatos apontam para uma vantagem de Meneghetti. Há quem diga que a vitória conservadora é certa, questão apenas de confirmar nas urnas. A máquina adversária se sente à vontade, segura do controle sobre prefeitos, delegados, chefes políticos do interior. Brizola, porém, insiste em ir aonde o rival não vai. Pequenas comunidades, vilarejos escondidos, áreas esquecidas no mapa. Em algumas localidades, chega na véspera da votação, quando já não há tempo para propaganda impressa ou grandes eventos. Apenas ele, um palanque improvisado e o velho argumento: vocês me conhecem? Eu vim aqui antes. E vou voltar? A apuração é lenta, torturante. Nas primeiras horas, confirmando o temor dos trabalhistas, Meneghetti dispara na frente. A sensação de déjà vu é dolorosa. De novo, parece que os coronéis vão vencer, que o barulho da cidade vai abafar a voz do interior. Mas à medida que chegam às urnas mais distantes, as mesmas que haviam salvo sua candidatura a deputado anos antes, um filme conhecido começa a se repetir, com intensidade ampliada. Em zona após zona, distrito após distrito, o nome Brizola aparece como grito de gente que, até pouco tempo, era invisível para o poder. Quando finalmente o resultado é consolidado, a virada está consumada. Leonel de Moura Brizola é eleito governador do Rio Grande do Sul. A vitória não é só eleitoral, é simbólica. Pela primeira vez, um projeto abertamente popular, nacionalista e trabalhista assume o comando de um dos estados mais importantes do país, derrotando a soma de quase todas as forças conservadoras locais. Ao subir a rampa do Palácio Piratini, não é apenas o rapaz da campanha que entra. É toda uma multidão de lavradores, operários, professores, donas de casa, carregados na memória e no discurso. Na noite da posse, enquanto a banda toca e os flashes dos fotógrafos cortam a escuridão, Leonel se afasta por um instante da festa e encara a fachada imponente do palácio. Sabe que, a partir dali, cada decisão sua terá peso de destino coletivo. Tem 4 anos. 4 anos para provar que o Estado pode ser arma na mão dos fracos. 4 anos para enfrentar empresas estrangeiras que mandam, mais que governos. 4 anos para mostrar que escola e terra não são privilégios, mas direitos. O relógio, impiedoso, começa a contar. Ele ainda não sabe, mas, antes que o ponteiro complete sua volta, terá de enfrentar algo muito maior que Meneghetti ou qualquer rival. Local. Uma tentativa aberta de golpe contra a Constituição. E dessa vez, não haverá como fugir. Ou enfrenta, ou é varrido da história. No momento em que os tanques começam a se mover em direção a Porto Alegre, ele não está diante de uma urna,
nem de um palanque. Está diante de um mapa militar. O relógio na parede marca pouco depois das 6 da manhã. Se os generais conseguirem cercar o Palácio Piratini antes da noite, o jogo acaba. João Goulart não toma posse, a Constituição vira papel rasgado e o nome Leonel Brizola entra para a história como o louco que desafiou o exército. E perdeu. Ele tem, na melhor das hipóteses, 24 horas para transformar um estado inteiro em trincheira. Mas para entender como aquele filho de colono chegou ao ponto de encarar tanques com microfone e Constituição na mão, é preciso voltar um pouco. 2 anos antes, o mesmo homem atravessava os salões do Piratini com um caderno de anotações, não um mapa de guerra. Era começo de governo, começo de aposta. Logo nos primeiros dias como governador do Rio Grande do Sul, Leonel percebe que o palácio é bonito por fora e congestionado por dentro. Pilhas de processos se acumulam. Secretários acostumados a dizer "não dá" repetem a frase como mantra. Cada visita de empresário estrangeiro vem embrulhada em sorrisos e ameaças veladas. Se o governo ousar mexer nos contratos de energia e telefonia, os investidores podem ir embora. Os mesmos jornais que o pintaram como perigo agora fingem cortesia. Enquanto preparam o próximo editorial demolidor, ele não tem tempo para se encantar com a pompa. A obsessão é uma só: usar aqueles 4 anos como se fossem os últimos. Fala com a equipe em tom quase de ordem de batalha. Vamos governar como se cada dia fosse o último dia de governo. Quem não aguenta o ritmo é gentilmente convidado a sair. Quem fica sabe que não haverá meio termo. Ou se faz um governo transformador, ou se morre abraçado à mediocridade. O primeiro alvo é o mesmo de sempre: a sala de aula que ele não teve na infância. O plano é audacioso, quase insano para um estado ainda pobre. Construir milhares de novas escolas, espalhadas até nas comunidades mais esquecidas. Nasce ali, quase sem nome ainda, a ideia das brizoletas. Escolas simples, de madeira ou alvenaria leve, mas erguidas onde antes só havia campo, barro e crianças trabalhando. Técnicos fazem contas, dizem que é impossível levantar tudo aquilo em tão pouco tempo, com tão pouca verba. Ele responde com uma mistura de fúria e didatismo. Impossível é deixar esse povo na ignorância. Enquanto isso, um inimigo mais discreto espreita pelos fios e postes. A energia elétrica do Rio Grande do Sul está, em grande parte, nas mãos de companhias estrangeiras, ligadas a conglomerados como Bond & Share. A telefonia, controlada por subsidiárias da ITT, é cara, ruim e seletiva. Linha residencial em bairro pobre é quase ficção científica. Qualquer pedido de expansão vira um labirinto de atrasos, tarifas e desdém. Governos anteriores se curvavam, assinavam contratos leoninos, aceitavam reajustes abusivos em nome da confiança do capital internacional. Leonel decide que não vai curvar a espinha. Começa a estudar, folha por folha, contrato por contrato. Descobre cláusulas humilhantes, privilégios que permitem às empresas lucros gigantescos sem contrapartida proporcional. Convoca advogados, engenheiros, economistas nacionalistas, forma-se, no coração do Piratini, uma espécie de gabinete de guerra jurídica. A palavra estatização passa a circular em conversas reservadas, primeiro como hipótese, depois como possibilidade concreta. Quando vazam os primeiros rumores de que o governador cogita encampar companhias de energia e telefonia, o mundo dos negócios entra em alerta vermelho. Os telefonemas mudam de tom. Em vez de pedidos suaves, chegam recados duros, alguns vindos de embaixadas. Mexer com a Bond & Share e com a ITT é mexer com interesses norte-americanos. A tensão ganha contornos internacionais. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, figuras como Carlos Lacerda, agora colunista influente e tribuno da UDN, começam a apontar o dedo. Brizola quer espantar o capital, transformar o Rio Grande do Sul em república sindicalista. O antigo adversário udenista elegante, lá do interior gaúcho, não desaparece. Apenas muda de escala. Agora, o rosto da oposição é uma colagem de coronéis locais e articulistas nacionais. O governador aceita a briga. Em discurso transmitido por rádio, acusa as empresas de explorar o povo gaúcho, de tratar o Estado como colônia. A multidão vibra. A elite range os dentes. O conflito sobe um degrau quando, num ato calculado até o limite da temeridade, Leonel assina decretos de desapropriação das companhias de energia elétrica controladas por capitais estrangeiros. Nasce a SEE como espinha dorsal de um novo sistema estatal.
Pouco depois, vem a ofensiva sobre a telefonia, com a criação da CRT para tomar o lugar da antiga concessionária ligada à ITT. Os jornais conservadores entram em frenesi. Manchetes falam em confisco, aventura irresponsável, ataque à propriedade privada. Em editoriais inflamados, Lacerda o chama de perigo continental, insinuando que seu exemplo pode se espalhar para outros estados, até outros países. Nos bastidores, advogados das empresas estrangeiras inundam os tribunais com ações, liminares, contestações. Cada dia que passa sem uma decisão judicial contrária é um dia ganho à base de nervos em frangalhos. Qualquer canetada de um juiz pode anular meses de preparação. É aí que surge um primeiro grande twist. Parte do empresariado local, que inicialmente temia o radicalismo do governador, começa a perceber algo incômodo. As tarifas podem cair, os investimentos em infraestrutura podem aumentar. O Estado assume o risco que antes era privado. Alguns industriais discretamente passam a apoiá-lo, vendo na expansão da energia barata uma chance de ampliar fábricas, de alcançar regiões até então apagadas do mapa elétrico. O que parecia um confronto simples entre público e privado se revela mais complexo. Há interesses cruzados, rachaduras na frente conservadora. Enquanto briga com empresas gigantes, Leonel não tira o olho das escolas. Os relatórios semanais viram quase rituais. Ele quer números. Quantas salas foram erguidas? Em que distritos? Com quantas matrículas previstas? Quando uma obra atrasa além do razoável, o governador aparece de surpresa no canteiro, interroga engenheiro, cronograma, empreiteira. Alguns empreiteiros, acostumados a governantes distantes, se assustam ao ver o próprio chefe do executivo pisando no barro, medindo, com passos, o tamanho da escola. A fama de linha dura com obras se espalha. Ao final de pouco mais de 3 anos, o número de escolas primárias cresceu de forma inédita, numa aceleração que espanta até críticos mais moderados. Mas enquanto o Rio Grande do Sul se transforma num laboratório de nacionalismo econômico e expansão educacional, o Brasil lá em cima, em Brasília e no Rio, entra numa espiral estranha. Em 1960, Jânio Quadros, com sua vassoura e promessas de varrer a corrupção, é eleito presidente. Muita gente do campo conservador respira aliviada. Vêem nele uma alternativa ao getulismo sem precisar recorrer à velha UDN ortodoxa. Brizola observa com ceticismo, vê em Jânio um moralista imprevisível, capaz de gestos teatrais que tanto podem fortalecer a democracia quanto derrubá-la. A tensão se acentua quando Jânio, já presidente, começa a adotar posições de política externa que desagradam os Estados Unidos. Condecora Che Guevara, fala em independência em relação à Casa Branca. Parte das elites que o apoiaram recua, assustada. Ao mesmo tempo, internamente, o governo se isola, perde sustentação no Congresso. Brizola sente cheiro de crise no ar, daquele tipo que não termina em simples troca de gabinete, e acessa um ponto sensível. Se Jânio cair, o sucessor constitucional é justamente João Goulart, o cunhado, o amigo, o herdeiro maior do trabalhismo. Exatamente o homem que a direita mais teme. Agosto de 1961 não chega. Despenca. No dia 25, Jânio Quadros envia ao Congresso sua carta de renúncia, uma página e meia de drama e acusações nebulosas. O Brasil entra em estado de choque. Em Brasília, conspiradores comemoram em silêncio. Acreditam que, com o pretexto da crise, podem cortar a linha de sucessão e impedir Jango de assumir. Ministros militares, empresários influentes, políticos udenistas se articulam em jantares fechados. O nome de João Goulart é tratado quase como palavrão. No Palácio Piratini, a informação chega truncada, por telefone, por rádio, por telegrama. Rosto contraído, Leonel pede detalhes, confirmações, olhares. Uma ideia se impõe com a força de uma angústia. Se ele ficar parado, a Constituição vira piada. Se agir, pode transformar o Rio Grande do Sul no epicentro de uma guerra civil. Pela primeira vez, a urgência não é eleitoral, nem administrativa. É histórica. Não se trata de 4 anos, mas de horas. A essa altura, o antigo duelo com Meneghetti, com coronéis, com jornais hostis, parece brincadeira de salão diante do que se desenha. Do outro lado, o rival simbólico ganha corpo continental. É a soma da UDN de Lacerda, dos generais golpistas no Ministério da Guerra, dos empresários assustados com qualquer sombra de reforma. O inimigo não veste mais apenas terno ou bombacha. Veste farda. Leonel reage com instinto de bicho acuado. Primeiro, garante o que está ao alcance imediato.
Afirma publicamente que reconhece Jango como sucessor legítimo. Em seguida, começa a ligar para comandantes militares no estado, buscando medir onde há lealdade, onde há risco. Descobre, com alívio tenso, que o comandante do Terceiro Exército, General Machado Lopes, não está disposto a embarcar cegamente numa aventura golpista. Não é um aliado natural. É um militar de formação conservadora. Mas tem um limite. Não quer ser instrumento de ruptura constitucional. É o twist que muda todo o tabuleiro. Um general que deveria ser a ponta de lança do golpe se torna, aos poucos, pilar da resistência. Ainda assim, o tempo é um carrasco cruel. Em Brasília, tramam-se saídas criativas para evitar a posse de Jango. Fala-se em declarar a presidência vaga, em inventar impedimentos. No Rio, Carlos Lacerda usa seus microfones para espalhar medo. Diz que o Brasil está à beira do comunismo. Insinua que o exército precisa salvar a pátria. A população, perdida entre boatos e manchetes, não sabe em quem acreditar. É nesse vácuo que Leonel enxerga sua arma mais poderosa. A voz decide transformar o porão do Piratini em bunker de comunicação. Ocupa emissoras, monta uma cadeia de rádios, batizada de Cadeia da Legalidade. É um gesto audacioso. Em vez de esperar que a grande imprensa, em sua maioria hostil, conte sua versão, ele cria sua própria rede. A partir de um estúdio improvisado, cercado por fios, mapas e soldados armados, o governador fala quase sem parar. Explica o que está em jogo. Lê trechos da Constituição. Convoca o povo às ruas. Pede calma e firmeza. Sua voz, com aquele sotaque gaúcho marcado, atravessa o país. As horas viram dias sem que a crise se resolva. Em Brasília, aumenta a pressão para uma solução de força. Rumores de que tropas do exército marchariam sobre Porto Alegre correm como fogo em campo seco. No Piratini, voluntários se apresentam para pegarem armas. Estudantes, operários, camponeses formam filas para receber fuzis e treinamento mínimo. O porão do palácio, que antes abrigava arquivos e móveis velhos, se enche de caixas de munição. Em algum canto, recostadas à parede, há metralhadoras que parecem grandes demais para os ombros magros dos jovens que as empunham. O relógio se torna uma presença quase física. Cada hora sem notícia de ataque é uma hora a mais para organizar defesas, fortalecer alianças, sensibilizar o país. Mas também é uma hora a mais para que os conspiradores ajustem seu plano. Busquem apoio, fabriquem uma saída que pareça legal. Em mais de uma madrugada, Leonel cochila poucos minutos numa poltrona de couro, com a roupa amarrotada e um revólver ao alcance da mão. Neuza circula em silêncio, tentando manter ao menos uma aparência de normalidade naquele asilo de tensão. O ponto de ruptura parece iminente quando aviões da aeronáutica sobrevoam Porto Alegre em voo rasante, numa demonstração de força. O ruído ensurdecedor corta o céu e os nervos. Muita gente acredita que o bombardeio é questão de horas. Do alto do palácio, olhando para a Praça da Matriz cheia de gente, Leonel faz o cálculo frio que nenhum político comum é obrigado a fazer. Até onde ele está disposto a ir? Quantos mortos está disposto a assumir para segurar a Constituição de pé? A resposta vem não como fórmula, mas como recusa. Recusa em aceitar que tudo o que construiu, todas as escolas, estradas, estatizações, sirvam apenas de prelúdio para uma capitulação sem luta. No auge da tensão, surge outra peça inesperada no tabuleiro. Setores moderados, temendo uma guerra aberta entre o sul legalista e o resto do país, começam a articular uma saída de compromisso: a adoção do parlamentarismo. Jango poderia assumir a presidência, mas com poderes reduzidos, divididos com um primeiro-ministro. É uma castração do cargo, um meio-termo que muitos trabalhistas abominam. Leonel, principalmente, vê nisso uma vitória pela metade, um quase triunfo com gosto de derrota. Ao mesmo tempo, sabe que, se rejeitar tudo, pode jogar o país na linha direta do golpe militar. Dias antes, ele parecia um governador isolado num palácio cercado. Agora, graças à cadeia da legalidade e ao apoio de boa parte do Terceiro Exército, tornou-se figura central na equação. Não é só o cunhado aguerrido de Jango. É o homem que mostrou que um Estado pode resistir. Os adversários, que o pintavam como aventureiro irresponsável, se veem obrigados a negociar com o fato consumado de sua força popular e militar. É um novo twist. O mesmo radical que deveria ser esmagado passa a ser levado em conta nas conversas de cúpula. O acordo do parlamentarismo é finalmente selado. Jango retorna, assume a presidência sob o novo regime mitigado. As armas guardadas nos porões do Piratini começam a ser recolhidas.
as trincheiras desmontadas. As rádios voltam, aos poucos, à programação normal. A cidade respira, mas não completamente aliviada. Por trás das fachadas e dos uniformes engomados, ninguém ignora que algo essencial mudou para sempre. A confiança automática nos quartéis se quebrou, a certeza de que bastava um pronunciamento no rádio para acalmar o país evaporou. E no centro desse rearranjo, um nome passou a frequentar listas secretas e planos sombrios. Naquele fim de 1961, enquanto observa uma turma de crianças entrando numa das tantas escolas novas do interior, Leonel de Moura Brizola sabe que venceu uma das maiores batalhas de sua vida, mas intui, com a mesma clareza crua com que sempre enxergou o mundo, que pagou um preço invisível. A partir dali, não é mais apenas um governador ousado. É, para muitos poderosos, o inimigo número 1 a ser neutralizado, cedo ou tarde, por qualquer meio necessário. E o relógio, esse velho conhecido, já começa silencioso a contar na direção de um novo desastre. Um que não poderá ser contido. Apenas com microfones, decretos ou rádios em cadeia. 3 anos depois, o relógio volta a marcar amanhecer. Mas desta vez, a voz dele já não ecoa em cadeia nacional. Não há multidões na praça em vigília. É 31 de março de 1964. E, enquanto muita gente no Brasil ainda dorme, tanques e jipes começam a sair dos quartéis com um silêncio disciplinado, que assusta mais do que qualquer grito. Na rádio, não há legalidade. Há comunicados frios de generais, o que em 1961 foi uma guerra de nervos disputada em microfones e ruas, agora vem mascarado de salvação da pátria, embalado por editoriais e bênçãos de embaixadas estrangeiras. Leonel sente quase fisicamente que o país está entrando num túnel, e que, se ele errar um passo nas próximas horas, não será apenas derrubado, será apagado. Ele tenta de novo responder com organização e coragem. Jango ainda é presidente, as tropas ainda não consolidaram o golpe, e Leonel volta a procurar comandantes, lideranças sindicais, estudantes. Nasce ali, às pressas, a ideia dos Grupos dos 11. Pequenos núcleos de militantes espalhados pelo país, pensados como embriões de resistência popular. Mas a velocidade do golpe é brutal. Enquanto ele faz contas de quantas horas precisa para transformar indignação em ação, os conspiradores trabalham há meses, com listas prontas de quem precisa ser preso, caçado, silenciado. A cada telefonema que não atende, a cada general que se declara neutro, o mapa mental de possibilidades se estreita. Em vez de 24 horas, como em 1961, ele tem talvez 12, talvez menos. Quando fica claro que Jango decidiu não arrastar o país para uma guerra civil sem preparação, a ficha cai com uma dor quase física. O presidente voa para o sul, depois cruza a fronteira para o Uruguai. Em poucas horas, o Congresso legitima o golpe. Os jornais falam em Revolução Redentora. Os rádios tocam marchas militares. A mesma Constituição que ele defendeu em 1961 é agora dobrada e guardada na gaveta, enquanto se decretam atos institucionais em seu lugar. Nas listas dos primeiros inimigos a abater, lá está ele, em letras grandes. Leonel de Moura Brizola, símbolo de um trabalhismo que, para os novos donos do poder, precisa ser extirpado. A escolha já não é entre ousar ou ser medíocre. É entre fugir ou ser preso, talvez desaparecer. A fuga não tem glamour de filme. Não há limusine, nem roteiro heróico. Há carros modestos, caminhos secundários, noites mal dormidas em casas de amigos que tremem ao abrir a porta. As mesmas estradas que ele ajudou a asfaltar agora servem de rota de escape. Em certo ponto, enquanto atravessa a fronteira rumo ao Uruguai, ele olha pela janela e vê, ao longe, um grupo de crianças brincando, numa escola simples, de madeira, com o telhado ainda novo. Uma brizoleta perdida na paisagem. O contraste é cruel. Ele, foragido. A escola, erguida por um governo que a história oficial começa a chamar de subversivo. O relógio marca não apenas o fim de um mandato, mas o início de um exílio cuja duração ninguém sabe, nem ele. Em Montevidéu, o homem que já comandou rádios em cadeia nacional passa a viver num apartamento modesto, vigiado à distância por olhos que ele não vê. O telefone toca às vezes com recados truncados, vozes que caem de repente, como se alguém tivesse cortado o fio. O passaporte brasileiro, na prática, virou um papel sem país. Ele sabe que não pode pôr os pés em Porto Alegre, muito menos no Rio ou em Brasília. A ditadura não apenas o caçou, tenta caçar sua memória.
No Brasil, seu nome desaparece dos jornais, dos palanques, das aulas de história. Em seu lugar, surgem expressões como demagogos do passado, perigos do populismo. O inimigo agora é difuso. É um sistema inteiro, uma aliança de generais, grandes empresários, políticos conservadores, em que a figura pálida de Carlos Lacerda é apenas uma peça de uma engrenagem bem maior. O ex-governador sente o golpe não só na pele, mas no bolso. No exílio, não há diárias de gabinete, não há carro oficial, não há gabinete revestido de madeira de lei. Há contas para pagar, filhos para criar, dificuldades que ele nunca experimentara desde que se tornara um homem público. É quase obsceno para quem o via como perigo vermelho continental imaginar aquele gaúcho obstinado fazendo fila em mercado, carregando sacolas de compras contando moedas. Mas é exatamente isso que acontece. Entre uma reunião clandestina e outra, entre um manifesto e outro, ele precisa lidar com infiltrações, ameaças, dissidências. E com a corrosão que o tempo exerce sobre qualquer mito. Cada ano que passa longe do Brasil é um ano a mais em que uma nova geração cresce sem ouvir sua voz, sem ver sua imagem na televisão. Mesmo no exílio, porém, ele se recusa a ser apenas lembrança. Mantém contato com sindicalistas, estudantes, intelectuais. Escreve cartas, manifesta-se em entrevistas para jornais estrangeiros, denuncia a tortura, a censura, a entrega de empresas nacionais a grupos internacionais. Enquanto muitos se adaptam ao novo regime, negociam, fazem as pazes com a Revolução de 64, ele permanece como pedra pontiaguda no sapato da ditadura. A raiva dos generais não diminui com a distância. Se transforma em fobia. Em relatórios secretos, analistas de informação o descrevem como irreconciliável, não confiável, incapaz de composição. Em outras palavras, alguém que não pode voltar. O mundo, no entanto, começa a mudar. Ditaduras caem em outros países. As denúncias de violações de direitos humanos ganham eco internacional. A economia brasileira, que parecia milagre, entra em crise profunda. A inflação corrói salários. As greves operárias ressurgem com força, agora lideradas por um metalúrgico barbudo do ABC paulista chamado Luiz Inácio Lula da Silva. É um novo tipo de liderança popular. Não vem das velhas máquinas do trabalhismo, não tem sobrenome ligado a Vargas, não atravessou salões de palácios. Veio do chão de fábrica, de longe, em Montevidéu, e depois em outros cantos. Leonel observa esse surgimento com um misto de esperança e desconforto. Percebe que o campo que um dia foi quase só seu começa a ser dividido. Quando a pressão pela anistia explode nas ruas brasileiras, no fim dos anos 70, com comícios cheios de mães, estudantes, artistas e sindicalistas gritando anistia ampla, geral e irrestrita. Ele sente que, enfim, o relógio começou a girar a seu favor. Mas também sabe que o tempo não volta. Não será mais o jovem deputado destemido, nem o governador de voz incansável na cadeia da legalidade. Ao pisar de novo em solo brasileiro em 1979, depois de 15 anos de exílio, ele traz na mala mais do que roupas e papéis. Traz a urgência de condensar uma vida política inteira em poucas batalhas decisivas. O país mudou. As siglas também. E é aí que ele leva um dos golpes mais inesperados. Enquanto ele ainda está fora, parentes e herdeiros burocráticos de velhos quadros do getulismo correm aos cartórios eleitorais e registram a sigla PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, legenda histórica de Vargas, de Jango, dele próprio. À frente do movimento está Ivete Vargas, sobrinha neta de Getúlio. Quando Leonel tenta recuperar o nome, as portas se fecham. A disputa vai ao Tribunal Superior Eleitoral. De um lado, o homem que encarnou o trabalhismo na prática, governador 2 vezes, símbolo de resistência. Do outro, uma liderança de linhagem varguista, amparada por acordos nos bastidores. A decisão é fria, técnica na superfície, política até o osso por baixo. O PTB fica com Ivete. A sigla que ele ajudou a tornar sinônimo de projeto popular é arrancada de suas mãos. É um baque que poderia tê-lo liquidado. Um político comum, aos quase 60 anos, depois de 15 de exílio, teria todos os motivos para cansar ali mesmo. Mas Leonel reage transformando perda em redenção. Se lhe tomaram a sigla, ele recria o conteúdo. Ao lado de figuras como Darcy Ribeiro, cria o PDT, Partido Democrático Trabalhista. O nome é novo, mas o discurso tem ecos conhecidos. Escola pública de qualidade, defesa das estatais, reforma agrária, soberania nacional. Só que desta vez,
Ele sabe que não pode perder tempo construindo carreira aos poucos. A abertura política está andando, a ditadura ainda respira por aparelhos, e as primeiras eleições realmente competitivas já têm data marcada. É uma corrida contra o relógio para erguer diretórios, formar lideranças, entrar na cabeça de um povo inteiro depois de anos de silêncio forçado. O teste de fogo vem em 1982. Pela primeira vez desde 64, haverá eleição direta para governador em estados-chave, inclusive no Rio de Janeiro, recém-recriado com a fusão do antigo estado da Guanabara com o estado do Rio. Leonel escolhe disputar ali, longe do seu chão natal gaúcho, porque enxerga no Rio a vitrine perfeita. Se conseguir governar o estado, que abriga a maior rede de televisão do país, a capital simbólica da ditadura e um mar de favelas e contradições, estará a um passo do Planalto que lhe foi negado pelo golpe. O rival direto tem nome e sobrenome: Moreira Franco, apoiado pelo grande bloco governista e embalado com cuidado pelos telejornais da Rede Globo. A mesma emissora que ajudou a consolidar 64, agora atua como árbitro do Novo Brasil Democrático. A campanha é feroz. Na televisão, programas bem editados mostram um Brizola mais velho, mas ainda inflamado, andando por bairros pobres, prometendo escolas, de tempo integral, transporte decente, respeito ao trabalhador. Do outro lado, Moreira aparece sorridente, cercado de técnicos, falando em modernidade e eficiência, com a chancela silenciosa. De jornalistas e apresentadores, o embate ganha um capítulo sombrio na reta final. A denúncia de que, no esquema de apuração, uma empresa chamada Proconsult estaria manipulando o sistema de totalização para transformar votos em branco e nulos em votos para o candidato do regime, roubando a vitória. De Leonel às sombras de computadores e tarifas telefônicas. Mais uma vez, tudo se resume a horas. Na noite da eleição, os primeiros números divulgados na televisão mostram Moreira na frente. Os jornais, alinhados, quase comemoram por antecipação. No comitê de Leonel, em um prédio modesto no centro do Rio, a tensão é palpável. Advogados, técnicos em informática, militantes, todos olhando para tabelas digitadas em ritmo frenético, comparando dados de urnas reais com a contabilidade oficial. Aos poucos, o truque aparece. Regiões onde ele foi amplamente vencedor desaparecem na soma preliminar. Se ele não denunciar ali, naquela madrugada, amanhecerá oficialmente derrotado por uma matemática fraudulenta. Ele invade estúdios, dá entrevistas inflamadas, descreve o golpe em detalhes, exige recontagem. A pressão popular cresce. O escândalo ameaça desmoralizar de vez a abertura. Sob holofotes inesperados, o esquema recua. Quando a contagem final é anunciada, o twist se consagra. Leonel Brizola é o novo governador do Rio de Janeiro. No Palácio Guanabara, ele não encontra a vista rural de Porto Alegre, mas uma cidade rasgada por morros e arranha-céus, com helicópteros sobrevoando favelas enquanto as escolas caem aos pedaços. A obsessão continua a mesma. Educação, ao lado de Darcy Ribeiro, concebe os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública. Prédios de concreto e cores vivas pousam no meio de bairros pobres como naves espaciais de um futuro possível. Salas de aula amplas, refeitórios, quadras, bibliotecas, atendimento médico e psicológico. A ideia é revolucionária para a época. Escola de tempo integral, onde a criança possa passar o dia inteiro protegida, alimentada, aprendendo. Enquanto as manchetes conservadoras zombam dos brizolões, ele visita obras, inspeciona concreto, pergunta de novo e de novo. Quantas matrículas? Quantas refeições? Quantas horas a menos essa criança vai ficar na rua? Mas governar o Rio nos anos 80 é enfrentar um inimigo que não veste farda nem terno. A explosão da violência urbana, do tráfico, de drogas, da corrupção em setores da polícia. Os CIEPs sobem como faróis, mas ao redor deles a realidade insiste em mostrar dentes. Cada incursão policial mal-sucedida, cada chacina, cada assalto amplificado em rede nacional é jogado na conta do governador brizolista. Demais, tolerante demais, radical demais. A Rede Globo, incomodada com as críticas dele ao monopólio da comunicação e às concessões de TV, transforma atritos políticos em vendetta midiática. Em editoriais e reportagens, sua imagem é lentamente desgastada. De herói da legalidade, vira caricatura de caudilho ultrapassado. Ele sabe, porém, que as batalhas locais são apenas prólogo para o esforço maior. A corrida presidencial.
A reabertura plena permite, enfim, eleições diretas para presidente em 1989. Leonel já tem 67 anos. Sabe, com uma clareza cortante, que essa é sua última chance real de chegar ao Planalto pelo voto. Não há tempo para projetos de longo prazo. Para a próxima vez, é agora ou nunca. E dessa vez, o principal rival não está à direita. Está do mesmo lado do campo popular. Lula, o metalúrgico que emergiu das greves do ABC, lidera o PT com uma energia nova. Um discurso que fala diretamente à classe trabalhadora urbana. É mais jovem, representa uma geração que não viveu o getulismo, que sabe da legalidade mais por relato do que por memória. As pesquisas de intenção de voto oscilam como uma montanha russa. Em alguns momentos, Brizola lidera com folga. Em outros, Lula encosta. No meio do campo, um terceiro personagem, Fernando Collor de Mello, governador de um pequeno estado, com sorriso fotogênico e apoio, escancarado da grande mídia, cresce como um foguete. A disputa entre Brizola e Lula explode em debates, bastidores, trocas de farpas sutis. Nenhum dos dois quer ser o divisor do campo progressista, mas ambos têm fome de história. Leonel vê no Planalto a reparação de 64, a vitória final da legalidade. Lula vê ali a consagração de uma nova esquerda, nascida nos portões de fábrica, não nas sacadas dos palácios. Enquanto Collor posa de caçador de marajás em rede nacional, atacando privilégios que quase nunca são os dos muito ricos, os dois, líderes populares, gastam energia disputando quem fala mais diretamente com o povo. O tempo de novo corre contra eles. Na noite do primeiro turno, o Brasil inteiro cola os olhos na televisão. Em Porto Alegre, no Rio, em pequenas cidades do interior, há quem faça conta de cabeça em cima da mesa, como se o país inteiro fosse um grande boletim de urna. À medida que as apurações avançam, uma cena digna de tragédia moderna se desenrola nos dois comitês de campanha. No de Brizola, as primeiras projeções indicam que ele estará no segundo turno, atrás de Collor. No de Lula, os números são mais modestos. Horas passam. A cada boletim que entra, a distância diminui. Conselheiros se reúnem em salas cheias de fumaça de cigarro, rádio em um canto, televisão em outro, calculadoras em punhos trêmulos. Pouco antes da meia-noite, o twist mais doloroso de sua vida política se consuma. A curva de Lula sobe alguns décimos de ponto. Ultrapassa a de Brizola por uma diferença de cerca de 400 mil votos num universo de dezenas de milhões. É quase nada, mas é tudo. Com poucas canetadas e carimbos, a Justiça Eleitoral confirma. O segundo turno será entre Collor e Lula. No comitê de Leonel, o silêncio pesa mais do que qualquer apito de fábrica. Ele sabe que não perdeu apenas uma eleição. Perdeu o relógio? Aos 67 anos, com um país exausto e a saúde já não tão firme, dificilmente terá outra chance com esse tamanho. Os que o cercam, muitos em lágrimas, esperam dele um gesto de rebeldia. Contestações, denúncias, brados contra fraudes invisíveis. Ele, mais uma vez, escolhe um caminho que mistura orgulho e responsabilidade. Vai à televisão, reconhece o resultado, aponta contradições, mas faz o movimento que ninguém esperava. Anuncia apoio a Lula no segundo turno. Sabe que, pessoalmente, a derrota é definitiva, mas se recusa a ser, como ele próprio diz, o coveiro da esperança popular. Perde o Planalto, salva, em parte, a unidade da esquerda. Collor acaba vencendo, surfando na onda fabricada por publicidade e telejornais. Leonel assiste à posse não mais como protagonista em potencial, mas como testemunha incômoda. Os anos 90 trazem mais derrotas do que vitórias. Ele tenta voltar ao governo do Rio, não consegue, lança-se candidato à presidência em 1994, em meio ao impacto do Plano Real e à ascensão meteórica de Fernando Henrique Cardoso, e vê sua votação minguar. Em 1998, numa volta irônica do destino, aceita ser candidato a vice na chapa de Lula. Os antigos rivais de 1989 agora dividem palanque contra um inimigo comum, o projeto neoliberal de privatizações em série. A pele está mais enrugada. A voz, às vezes, falha no fim de discursos longos, mas o olhar conserva o mesmo brilho obstinado de quem não se acostuma com derrotas como rotina. No fim da década, ele perde também espaço institucional. O PDT encolhe, acossado pelo crescimento do PT, por dentro, e pelo poder de fogo do PSDB, por fora. Nas eleições municipais, seus candidatos sofrem revés atrás de revés. A velha imprensa, que antes o atacava como ameaça à democracia, agora o retrata quase com condescendência, como personagem folclórico, de um Brasil que ficou para trás.
O inimigo muda de rosto, mas não de método. Antes se queria apagá-lo pela força. Agora, pelo esquecimento. Os últimos anos de vida são menos barulhentos, mas não menos intensos. Em seu apartamento no Rio, cercado por pilhas de jornais, livros sublinhados, cartas de velhos companheiros, ele continua a receber jovens militantes que o procuram em busca de conselho, de história viva. É duro com eles, como sempre foi com si mesmo. Critica acomodações, cobra coerência, fala de soberania nacional como quem fala de honra de família. Ao mesmo tempo, visita CIEPs e escolas no Rio e no Rio Grande do Sul, conversa com professores, abraça crianças que não faziam ideia de quem ele era, mas que trazem na mochila o fruto de suas obsessões de décadas. Em 21 de junho de 2004, o relógio que sempre pareceu correr a seu favor e contra ele ao mesmo tempo, finalmente para Leonel de Moura Brizola morre no Rio de Janeiro, vítima de um infarto aos 82 anos. O velório, no Palácio da Cidade, enche-se de um tipo raro de mistura. Militantes socialistas, velhos trabalhistas, camelôs, professores, antigos desafetos que vieram em silêncio prestar respeito. No caixão simples, coberto pela bandeira do Rio Grande do Sul e pela do Brasil, repousa o corpo de um homem que jamais chegou ao cargo, que mais desejou, a presidência, mas que marcou o país de um jeito que muitos presidentes jamais conseguiram. Anos depois, ao cair da tarde, quando o sinal toca em algum CIEP de bairro periférico no Rio, ou quando crianças entram numa escola de madeira em alguma cidadezinha do interior gaúcho, é possível ver, num detalhe qualquer, uma placa antiga, uma biblioteca improvisada, uma merenda servida sem cerimônia. O rastro de alguém que acreditou até o fim que a política não é para administrar o inevitável, mas para enfrentar o que dizem ser impossível e, em algum lugar da memória coletiva brasileira, ainda ecoa a imagem daquele gaúcho magro, tenso, com um microfone numa mão e a Constituição, na outra, correndo, sempre, contra um relógio que insistia em lhe dizer: "Você está atrasado." E ele, teimoso, respondendo com ações, que o tempo, por mais cruel que seja, não conseguiu apagar.